estamos iniciando pela São Francisco, aqui em Caxias do Sul, mais um programa Vitrine de Negócio. O seu programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã. Vitrine de Negócio, que tem oferecimento da CDL de Caxias do Sul, CDL apoiando o seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena você conhecer o cooperativismo financeiro, né? Quanto mais gente fizer parte, maior serão os seus resultados. Afinal, cooperativa financeira é sinônimo de Cicobi e Cicobi é sinônimo de Vale do Vinho. Programa de hoje, reserva aqui. Mas antes de entrar no programa de hoje, Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava. Bom dia aos convidados. Tudo bem? Pergunta se eu tô feliz. Tu tá feliz, Cuiava? Eu muito feliz. Por muito quê? feliz. Por quê? Porque eu tenho 2 convidados aqui, né? E um deles, Beverly, me ensinou a dar aula. É mesmo? Me ensinou a... Você sabe, claro que você sabe, nossos ouvintes também, nossos convidados também, que você dá aula regular numa sala de aula para jovens é um formato, é um jeito. É a forma como nós aprendemos. Mas na medida que você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e você recebe uma incumbência de começar a dar aula para adulto, não é? Você não aprendeu a dar aula para adulto, né? Você ainda é jovem, não é? E você tem que construir isso. E o Edson, que está aqui à minha esquerda, que você já vai falar dele, o Edson já era um homem de treinamento numa empresa que nós trabalhávamos. Estou falando de 40 anos atrás, né? E o Edson estava indo para uma outra jornada e me passou a bandeira, né, de treinar. E nós tínhamos um programa na empresa que nós trabalhávamos, que era da DataSys, onde que os adultos, onde nós fazíamos um treinamento em todas as filiais, em todas as unidades, e todas as pessoas tinham que passar pelo mínimo, em um dos treinamentos oficiais da empresa, né? E lá fui eu viajar, na época a DataSys tinha 6, 7 filiais, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, Passo Fundo, etc, etc, etc. E o Edson teve essa incumbência de me passar essa bandeira. E uma outra coisa do Edson, que me deixa assim inspirado, né, e talvez essa inspiração dividir com os nossos ouvintes, é de que enquanto que a consultoria hoje, 40 anos, digamos assim, é reconhecida, o Edson ganhou o sustento dele, a vida dele, formou família, ficou rico, né? Com a Receita Federal no bolso. Opa, gostei, né? gostei dessa parte. Dando treinamento e consultoria. Gostei dessa parte. Então, essa é a minha introdução de hoje, porque é a alegria de estarmos juntos aqui. Que bacana, que bacana. Então, estou muito feliz. Que bacana. Cuiava, aliás, para quem está acompanhando pelo rádio 560M, 79.9 no FM, tem a Alexa também disponível para quem tem essa disponibilidade. Só pedir Alexa, toca a tua Rádio São Francisco, ela procura o canal mais fácil. Temos também a aba ao vivo do site em tuaradio.com.br disponível para acompanhar o programa. Em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Daqui um pouquinho a gente levanta também para o youtube.com/Rede Tua Rádio, já que falamos de tecnologia, olha quantas, né? Olha quantas. Então hoje os convidados são né, que acabou de ser apresentado com tanto afeto, o Edson. Só citado. Citado, com muito afeto, o Edson Fruê. Ele atualmente é coordenador da Elf Sistemas, ou Systems, né? Está correto, Edson? System, né? E o Bruno Maier, que é diretor comercial da unidade Matcom da Soprano, aliás, unidade recentemente lançada em uma das maiores feiras, né, do segmento de construção civil do país, em São Paulo. A gente vai entender um pouquinho, até porque a Soprano tem essas soluções, né, tecnológica para portas, fechaduras e tudo mais, e fala de segurança, fala de funcionalidade e de serviços. Cuiava, o programa já está no ar. Muito bem. Bruno, prazer tê-lo aqui. Prazer estar conversando com vocês, Cuiava e ouvintes. Alegria. Aliás, a Soprano, que para nós tem um gosto muito especial, por ter uma empresa entre as nossas, vamos considerar ali, né, entre as nossas aqui da região, né, que já está próximo ou completando 70 anos, como a Marco Polo, como a Randon e etc. e tal, e que não para de inovar. Não é? Lá atrás, a gente lembra da Soprano apenas com fechaduras, etc. e tal. E hoje a gente tem, aí gostaria até que você contasse para a gente um pouco sobre esse momento da Soprano, que é um momento onde que muita gente fica preocupado o que vai acontecer pela frente,
E a Soprano não está preocupada, ela sabe exatamente o que vai acontecer pela frente. Exato. Mas que prazer tê-lo aqui. Muito bom, muito legal. A Soprano tem um planejamento muito bom de longo prazo e nós temos trabalhado muito forte para levar soluções cada vez melhores para os nossos clientes, né? A gente tem lançado muitos produtos para os nossos clientes, enfim, parceiros. Como foi citado pela Beverly, a gente participou agora da FEICOM, que é a maior feira da construção civil, né, da América Latina, a mais completa delas. E também levamos pelo menos 7, 8 lançamentos de produtos da nossa linha de energia para a linha de fechaduras, né? E também para a parte de utilidades térmicas. Então, nós estamos muito atentos com o mercado. Entendemos que, neste mundo moderno, para a gente se manter relevante, a gente precisa estar inovando, precisamos estar sempre trazendo novidades para os nossos clientes e se atualizando. Então, faz parte do nosso DNA essa inovação, essa busca pela quebra de paradigmas, não é mesmo? E hoje a Soprano, só para nós falar para o ouvinte da sua geografia, não é? Está em vários lugares, não é só aqui na nossa querida Farroupilha. Justo. Ela é de Farroupilha para o mundo, né? Exato, exato. A Soprano hoje a base dela, a matriz, né, é Farroupilha, sim. Nós temos 3 unidades Fabris na Serra Gaúcha, sendo 2 em Farroupilha e 1 em Caxias do Sul. E também temos uma unidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Então, essas diversas unidades Fabris produzem para o mercado brasileiro e também para exportação. Além disso, a gente tem nós temos um escritório na China, que também aí são os nossos olhos para esse mundo global que a gente vive em termos de inovação, do que a gente pode trazer para o Brasil, o que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Então, são 4 unidades, sendo 3 na Serra e 1 em Campo Grande, no território nacional. E esses produtos vão tanto para o mercado nacional como também para exportação. E uma das coisas que agrada para a gente que entrevista alguém da Soprano é a qualidade dos produtos. Se nós pegarmos um item, né, que talvez para você seja irrelevante, né, mas todo produto é relevante, então. Mas a tal da garrafa térmica, se tu pegar uma Soprano, tu não te incomoda, né? É verdade, é verdade. E é o contato que a gente tem com o cliente, com o nosso consumidor. Então, é a forma que a gente se apresenta. Porque diversos dos nossos produtos não estão no dia a dia, efetivamente. Perfeito. Então, a garrafa térmica é um simbolismo para nós também. Nós precisamos entregar o máximo de qualidade ali, porque é a forma que você está em contato com a nossa marca. Ali que tem uma experiência com a marca. Tem uma experiência com a marca. Né? Bacana isso. Porque dos diversos produtos que nós possuímos, como fechaduras, Sim. como a parte de disjuntores, né? Então, são coisas que a gente não consegue ter um contato diário. Sim. Né? Mas não é todo mundo que mexe, a garrafa térmica sim. Está ali, está na frente dos nossos olhos quase que todo dia, né? Todo mundo tem que tomar muita água, então está ali, né? E como é que está o share da garrafa térmica da Soprano no mercado? Nós temos... Porque tem aí uns fabricantes monstruosos que só fazem isso na vida. Exato. Que é o propósito deles, né? O mercado está muito concorrido, mas também está muito concentrado, não é mesmo? Então, a gente consegue, nos últimos tempos, a gente tem crescido o nosso market share. Né? A gente ainda não é a líder do segmento, mas a gente tem evoluído muito nos últimos anos, com crescimentos relevantes de faturamento. Eu costumo dizer que assim, a gente está crescendo duplo dígito. Então, acho que aqui é uma parte importante. Crescendo acima da média de mercado. Então, a gente está devagarinho roubando o market share aí dos nossos concorrentes. Isso é prova de que o produto está sendo bem aceito, está sendo bem construído, está sendo apreciado aí pelos nossos consumidores, não é mesmo? Muito bem. Mas eu quero fiz menção aqui ao Edson Fluet, Edson Luiz Fluet, né? Fluet, com R. Edson. Tu tá vendo que ele tá te ensinando o teu próprio sobrenome. Toma cuidado, hein, Edson? Toma cuidado. Deixa eu fazer a pergunta. Eu só quero saber se só ele pode perguntar ou eu posso perguntar também. Não, é só eu posso perguntar nesse momento. Edson, como a tecnologia está influenciando a economia e as finanças do dia a dia das nossas empresas? Bom dia, que prazer tê-lo aqui. Bom dia. Você que tem uma visão, obviamente, falei isso no início, nacional das nossas empresas. Bom, eu vou te colocar a coisa da seguinte forma, tá? Em termos de tecnologia, tem acontecido algumas coisas meio fantásticas e meio fora da curva, tá, Cuiava? O que aconteceu? Por exemplo, em termos de assessoria, tá? Hoje tu não consegue mais fazer simplesmente assessoria com uma boa apresentação, coisa parecida.
necessariamente tu tem que ter indicador econômico, indicador de mercado, tá? Basicamente auditado e comprovado, tá? E tu tem que entender, tá? O ciclo de evolução dos negócios, porque senão tu fica na mão, tá? Por exemplo, o varejo de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul é totalmente diferente do que o varejo de São Paulo. Então, aí tu tem que trabalhar necessariamente em cima, tá? Tu pode trabalhar na nuvem, que seria basicamente ter os dados nas nuvens, tá? Ou tu ter o teu negócio na nuvem que tu não sabe com quem tu está competindo, tá? Então, para isso, tu precisa o quê? Tu precisa utilizar muito, mas muito a tecnologia, certo? E aí tu tem um paradigma. Tu começa a utilizar muito a tecnologia, tu começa a pegar uma antipatia geral pela organização. Por quê? Porque o pessoal começa a dizer, pô, mas de onde é que aquele louquinho tirou aqueles dados? Tá? Como é que funciona isso? Tá? Eu quero ser independente. O cara quer ser independente, mas quanto mais o cara quer inteligência artificial, certo? No ambiente dele, mais dependente ele fica de alguém. Porque ou ele é um analfabeto em termos de tecnologia e digital, certo? Ou ele é um cara que se propôs a gastar 1/3 do tempo dele aprendendo, tá? 1/3 do tempo dele treinando pessoas, tá? E basicamente o restante do tempo executando e comandando pessoas para conseguir resultados, dá para entender, né? Então tem algumas coisas meio loucas, por exemplo. Tá, eu fui o primeiro cara no Brasil que começou a trabalhar com um contrato de gestão. Os advogados queriam me matar, certo? O que é contrato de gestão? Tu não tem um cara comprometido. Tu não tem um cara CLT. Cuiava quer trabalhar comigo? Quer. Então, Cuiava, olha aqui, ó, o mercado é esse aqui, tá? A tua meta de mercado é esta. Vamos estabelecer as regras de negócio. 30% tu vai ganhar de valor fixo, tá? O restante é variável, por resultados, tá? Vamos fechar um contrato de 1 ano, se tu cumprir esse contrato, tu fica, se não cumprir, tá fora. Isso é com os pares. Exato. Isso é com os teus pares de trabalho. É isso aí. E com as empresas, como é que funciona, levando em consideração lá no início da consultoria e hoje? Não, o que acontece é o seguinte, ó. Nós, à medida que a gente foi executando trabalhos de assessoria... Porque vocês criaram um produto junto, né? Vocês levavam o produto e prestavam, tipo, literalmente um serviço de consultoria, não é? Não, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, aproveitar o conhecimento que a gente tinha... Perfeito. Eu entrei em assessoria por acidente, tá? Muitas coisas acontecem por acidente. Muito filho por aí que nasceu por acidente. Tá. Eu saí da Facer com a pretensão de ir para uma multinacional porque eu tinha implantado... Eu fui o primeiro cara na América Latina, tá? E o terceiro no mundo que implantou o S400, sabia disso? Eu lembro disso. Tá? Todo mundo vinha visitar, isso aí virou uma incomodação e virou até contra a própria empresa isso aí, certo? Eu fui o primeiro na América Latina que implantou o S400. E depois a grande questão é a seguinte, eu não quis na época optar pelo S400, só que eu tinha desenvolvido um sistema, tá? Que parte eu tinha utilizado o sistema do Troitino lá da Sil e parte eu peguei alguns estagiários, certo? E montei um MRP. O MRP que eu montei, para tu ter uma ideia, tá? A DataSul, na época, chegou para o diretor lá, que era o Romeu Carnezella, e para o Fernando Leibauer, queriam comprar os direitos desse sistema. Esse aplicativo aí. Não, porque para tênis é o melhor sistema, porque nós começamos a produzir tênis da Xuxa, que era um tênis simplesinho, certo? Uhum. Mas depois, pela cabeça do Fernando, a gente começou a colocar um monte de componentes em cima do tênis, tá? E cada componente tem uma numeração e tem uma cor. Então, tu tinha que desenvolver uma logística para gerenciar tudo isso aí. Então, a gente desenvolveu o MRP, tá? Daí, o que aconteceu? Daí, a gente começou com o Edisa, do Edisa foi para
A35 e chegou a IBM e disse assim, ó. A IBM chegou com o diretor lá e disse assim, ó, nós pagamos a conversão do sistema. Como paga a conversão do sistema? Não foi um negócio negociado comigo, foi um negócio assim meio que imposto, certo? Tá? Vamos botar o S400 aqui, tu vai ter que te virar em converter os sistemas. E quem é que tem know-how, quem é que tem essa tecnologia? Não tem. Se aprende, então, né? Te vira. É, daí a gente pegou e montou, tá? E daí o que aconteceu? Aconteceram algumas incompatibilidades societárias lá e hoje onde tem a Soprano ali, a minha salário é ali em cima, tá? Eu fiquei basicamente 6 anos e meio, 7 anos lá, tá? Então o que aconteceu? Quando eu saí da Faster, imediatamente eu ia para uma empresa chamada Gillette do Brasil, tá? Daí eu disse, ó, só preciso de 30 dias de férias, tá? Saí, fui para Itapema. Quando eu voltei de Itapema, passo em Areias Brancas, a minha mãe, uma dor terrível, tá? Nas costas, ela sempre sendo tratada por ciático. Daí o meu irmão mais novo, certo? Tá? Vamos levar a mãe para Porto Alegre. Levamos a mãe para Porto Alegre e tivemos uma surpresa, certo? Aplicamos o teste Filadélfia na mãe, a mãe estava com câncer, estava com linfoma, certo? Chegamos, conversamos abertamente com ela a respeito, ela lutou durante 1 ano para superar. Mas daí eu não fui para a Gillette do Brasil. Quando eu voltei, tá? Tentei voltar para o mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho estava meio complicado, tá? E tem mais uma, tá? Daí o pessoal do Bradesco, do Itaú... Isso que anos eram? Isso aí foi... 80 e... Eu fechei a Faster dia 31 de 12 de 2012, certo? Daí, de 1992. É isso aí. Tá? Daí, em 93, o que aconteceu com ela? Foi um inferno, tá? Porque tudo dava errado, tá? Eu ia deixar meus filhos lá para minha cunhada cuidar, estou descendo ali perto da Rádio Caxias, vem 2 motoqueiros que tinham assaltado uma coisa, bate no carro, tá? E era uma atrás da outra, certo? Tá? Ainda bem que eu sou um cara cristão e não acredito em saravá, tá? Porque senão era terrível. Chegou 2014, dia 19 de fevereiro, minha mãe falece. 7 dias depois faleceu meu sogro, tá? Daí eu estava psicologicamente meio abalado, tá? E daí eu digo, mas vou voltar para o mercado de trabalho, mas aonde? Eu pensando, tá? Daí a Cispro tinha me feito uma oferta, mas daí quando o cara disse, não, tu não vai para a Cispro, porque se for para a Cispro, tá, tem motivos aí que nós queremos te impedir que tu vá para a Cispro. Tá, tudo bem, apresentar os motivos e tal, mas daí, Cuiabá, o pessoal da Itautec me indicou, tá, para um comitê bancário e para um fundo, tá, de investimento. Que tinha uma empresa de Santa Catarina que estava devendo aproximadamente 600 milhões da época para eles, tá? Daí disseram, olha, nós já indicamos aproximadamente, tá, uns 8 interventores e ou os acionistas ou os bancos são contra. Precisa um cara com conhecimento, coisa parecida e tal. Eu conheço o processamento de dados de sistemas. Eu, assessoria, não sei nada, não vou. Uma pena, Fruit. Tu não quer pensar? Não, e depois, interventor é um negócio... Eu já faço perícia, é um negócio meio nojento, tá? Tu entra nos ambientes, assim, quando tu fez perícia, os caras te olham como se fosse um acusador dos caras, tal. É uma pena, Fruit, nós não te ofereceríamos tanto financeiramente. Começa a agitar. É isso aí. Daí foi 180 dias ali, certo? Daí fiquei um tempo fora. Daí as ferramentas as ferramentas e a metodologia que eu utilizava foram utilizadas mais em outras quatro empresas para que elas não
passassem por concordata para que elas não fossem, certo, entrassem em falência. E daí os caras convenceram, tá, que eu tinha conhecimento. Eu tinha conhecimento realmente, mas eu sempre fui um cara sempre muito discreto. Tu me viu lá na própria DataSys, era um cara extremamente... Daí a gente estruturou basicamente umas 5 empresas durante 11 meses, tá? Daí um dia chegou e disse assim, ó, Edson, tu tem uma missão aí meio impossível, certo? Tá? Mas tu passou por aquela de Santa Catarina, vamos para outra, tá? Daí fomos para outra. E a outra eu cheguei lá, 20 dias depois, eu digo, puxa vida, cara, eu estou num negócio extremamente complexo aqui fazendo assessoria, certo? Com basicamente tem uns 15 escritórios de advocacia nas costas, tá? Outra tem uns 5, tá? A possibilidade de ser preso aqui é maior do que eu ter sucesso, não tem? Viu como nada é fácil, né? Tá? Daí o que aconteceu? Eu cheguei e disse, ó, reuni os bancos e disse assim, olha, eu vou trazer o fundador de volta. Fluit, tu vai para Caxias, não fala mais nada. Eu disse, bom, mas para Caxias é um prêmio. A Gabriela, minha filha mais nova, está fazendo aniversário, tá? Então vai para Caxias e pensa, essa tua ideia é louca, tá? Não vem com isso aí. Tu tá tirando o corpo fora, tal. Daí vim para Caxias. Quando chegou no sábado de manhã, tá? O Ribeiro me liga e diz assim, escuta, Fluit, tem uma questão... Eu estou falando com o Fluit, estou falando com o Edson, tá? Então eu só dei gargalhada. Por quê? Ó, se reuniu o comitê dos bancos aqui, e os credores e mais o fundo, a tua ideia foi acatada. Só que eu quero ver tu trazer o cara de volta aqui. Eu disse, bom, meu filho, se vocês fizerem isso aí, eu vou trazer o cara de volta. Missão Garcia. Tá? E daí trouxe o cara de volta, aprendi um monte, cara. Aprendi mais do que 15 anos de faculdade, não porque eu fosse inteligente, claro, tá? Claro. Mas eu fazia 2, 3 matérias por semestre, tá? Daí o que acontecia? Tá? Aprendi bem mais, tá, do que meus anos de faculdade. Cheguei lá, tá? Fiz os 180 dias, daí disseram, não, fica mais 30, tá? Vou continuar conversando aqui. Deixa eu fazer uma pergunta antes do intervalo comercial pro Bruno, porque hoje você não tem mais nenhuma possibilidade, nós até conversávamos antes, né? E dentro do negócio, você que já esteve antes da Soprano em outras empresas e tal. E eu tenho curiosidade, tenho certeza que é curiosidade, inclusive, dos nossos ouvintes. Como as empresas estão utilizando as tecnologias ou a tecnologia para melhorar a eficiência financeira, já que nós sabemos, né, que o financeiro é sempre a consequência de uma série de causas, não é? E que às vezes ela é tratada como causa, a financeira, e não como consequência. Justo. Eu acredito que com o tempo, né, cada vez mais a gente tem informações. A gente está mesmo falando, a quantidade de dados e informações que nós temos são os big data estão aí, né? São gigantes. E os sistemas cada vez mais nos ajudam nesse sentido. Então a gente tem uma questão de melhorar dados, né, melhorar as informações para tomada de decisão. Isso ajuda muito na questão de economizar, enfim, fazer uma gestão financeira mais correta do ponto de vista financeiro. Mas também tem uma questão que nós estávamos até comentando antes, acho que a pandemia nos ajudou bastante nesse sentido também, não é mesmo? Antigamente, comercialmente falando, você visitava praticamente todos os seus clientes 100% do tempo presencialmente. É verdade. E hoje em dia você consegue otimizar muito, tem muita ferramenta, seja WhatsApp, seja e-mail, seja reuniões virtuais. E isso economiza não apenas recurso financeiro, mas economiza muito tempo. E isso que você fala, sim, é hors concours. Mas o que se perdeu nessa transição? Se ganhou economicamente, financeiramente, se ganhou, né? Mas o que se perdeu ali? Como se fala, né? Cada escolha tem uma renúncia, não é mesmo? Cada conquista tem uma renúncia. Exatamente. E acredito que a relação pessoal, ela ficou prejudicada. Isso é fato. Essa questão de você olhar o olho no olho, de conversar com as pessoas, isso de certa forma ficou prejudicado. Ficou muito fácil você passar uma mensagem, passar um áudio, passar um e-mail, e isso ficou impessoal. Uhum. A pessoalidade na relação, ela diminuiu. E esse é um dilema que a gente vive, que é o quanto que a gente consegue equilibrar esses dois pratos, não é mesmo? Da versatilidade, da rapidez,
com a questão pessoal, que é muito importante. Ela é muito importante na relação comercial. Agora, dentro disso, eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu queria ouvir a opinião do Edson também. Nesse sentido, você falou da importância dessa veracidade que as empresas hoje, né, or concurso, é fato, né, já não aceitam mais você apenas levar um número sem ter uma comprovação científica de que aquela informação está absolutamente correta, né? A gente vê no mundo meio fantasioso que as pessoas dizem qualquer coisa sem a comprovação. Hoje, as empresas estão querendo, sim, como você falou, muito mais segurança, que 2 mais 2 continua sendo 4, e por quê? Olha, Cuiabá, sabe o que acontece, tá? Hoje estão combatendo muito as redes sociais aí, tá? Mas dentro das redes sociais tem muita informação séria, séria. Uhum. Tá? Tem muita informação séria. E vou te contar o seguinte, e hoje, Cuiabá, tem muito de inteligência artificial, mas mais do que inteligência artificial, tem a inteligência executiva e tem a inteligência corporativa. E mais a emocional que compreende essas certo, coisas. Exatamente. Então, para ter uma ideia, vamos pegar uma carona com a Soprano, tá? Se tu pegar a cabeça do seu Miotti, desde a época lá da Robert Show, certo? Se tu pegar as principais decisões que ele tomou, tá? E se tu pegar as atas dele, que eram perfeitíssimas, certo? Tinha título, tinha isso, tinha aquilo, coisa parecida. Se tu pegasse aquilo, alimentasse hoje um sistema de inteligência artificial, tu ia ter o quê? A inteligência corporativa inicialmente, e depois tu ia ter a inteligência executiva dele como executivo, de como ele fazia, de como ele recrutava, por exemplo, como ele trouxe o Leon lá da Garcia, lá da Robert Show, Companhia Limitada. Então, tu tem toda uma lógica, deu para te entender? E dessa lógica, tu não mente para ninguém. É verdade, a lógica é... Tu pode mentir para as pessoas, mas dentro dessa lógica, tá? Por exemplo, Cuiabá, onde é que tu estava em dia 19 e dia 20 de 1984? Não me lembro agora. Mas tu não tem memória, Cuiabá? Não, tenho memória, mas essa não... Essa tu... Que decepção. Cuiabá. Aí eu preciso me lembrar. Cuiabá. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer o meu primeiro Proplan com o pessoal que a IBM ofereceu. Aliás, eu sou também, já que nós falamos de primeiros, né? Talvez eu tive orgulho de conhecer planejamento estratégico muito cedo, não é? Sim. Graças a um confinamento que nós tivemos de uma semana, num parceiro da CIS na época, que era a IBM, que nós somos parceiros até hoje, né? Business partner, porque a gente foi aprender o que era planejamento estratégico, mas essa data exatamente não me lembro. E o pior é que fui pesquisar, eu me lembro, sabe? Mas tu é um pesquisador. Tá. Depois do intervalo a gente descobre onde é que eu estava aí. Vai para o intervalo. Então. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida, Beverly. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed. Conte com a maior rede de médicos da região e do país. Na Lojas Colombo você garante super descontos e fecha o melhor negócio. Lavadora de roupas Consul 12 quilos por R$ 149,90 mensais. Conjunto Box Casal molas ensacadas por R$ 119,90 por mês no Carnefácil. Samsung Galaxy A15 128 GB por R$ 109,90 mensais. Manta Casal só R$ 29,90. Não compre antes de passar na Lojas Colombo.
Tem plano para carro, tem realização para você. Com o consórcio do Sicoob, você tem taxas de administração competitivas, menor custo final, sem taxa de adesão e parcelas acessíveis e sem juros. Aproveite as vantagens do consórcio do Sicoob e siga em frente. Faça uma simulação pelo app Sicoob ou procure uma de nossas agências. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Tem coisas que a gente não deixa para depois. Por exemplo, para votar nas eleições municipais desse ano, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título é 8 de maio. Não perca tempo. Procure um cartório eleitoral ou acesse o site do TRE do seu estado. Título na mão é sossego na eleição. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Estamos de volta, estamos de volta. O intervalo aqui devia ser filmado também, né, Bebe? Aliás, acho que nós vamos fazer isso, tá, Bebe? Lembrando que o Vitrine de Negócio, quando são 9h04, está de volta para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e Sicoob Vale do Vinho. E nós, nesse programa de hoje, 20 de abril de 2024, como é que você chamou? Aliás, mudou o nome, né? Eu ontem estava comemorando que há 43 anos atrás, olha só, tô velho, né? Eu fui assistir um show do Roberto Carlos porque ele estava de aniversário na época, e ele fazia 40 anos, e ele se apresentou no Gigantinho, né? E aí, a história é interessante porque o Nelson Tesser, que nós já trabalhávamos aqui, ele já trabalhava aqui em Caxias, na Rondon, né? Eu dei uma carona para ele porque ele foi namorar a Sônia, que é a esposa dele, né? E nós seguimos até Porto Alegre para assistir Roberto Carlos. Então, se passaram 43 anos já, né? E o homem está lá feliz da vida porque ontem completou 83 anos. Mas também, naquela época se comemorava muito, tem músicas, inclusive, Dia do Índio, não é? E modernamente, ou recentemente, eu percebo que o dia 19 de abril deixou de ser com essa nomenclatura Dia do Índio para passar a se chamar de Dia dos Povos Indígenas. Dos Povos Indígenas. Por lei. Sim. Por que mudou isso, assim, de do índio para povos indígenas? Tem diferença? Povos indígenas de índio? Claro que sim, né, Goiaba? Mas índio é uma coisa, povos indígenas? Sim. Índio é uma figura dentro dos povos indígenas, porque são muitos os povos indígenas, né? É a mesma questão quando a gente confunde alguém do mundo oriental e coloca todos eles numa mesma etnia. Como chinês, japonês e tal. São todos de etnias particulares e que devem ser respeitadas. Então é Dia dos Povos... É recente isso, né? 2022 foi sancionada a lei que alterou o nome, a nomenclatura. Muito bem. Mas ontem de noite a gente continuou chamando a música da Rita Lee de Hoje é Dia do Índio. Temos que mudar isso, né? Até as músicas vão ter que ser mudadas. Mas, conversando aqui com o Bruno Maier. Exato. Vem de onde esse Maier? Alemão. Alemão? Os dois lados da família são alemã. Nasceste onde? São Leopoldo. Aqui em São Leopoldo? São Leopoldo. Na terra do Unicinos? Isso aí. Muito bem. Chegaste a estudar lá na Unicinos? Não? Eu fiz federal, fiz URGS. Ah, fez URGS. Formou em quê? Administração de empresas com ênfase em marketing. Bacana. Marqueteiro. Mas tu teve em Santa Catarina uma temporada. Tive uma temporada, fiquei 4 anos numa... Tu entrou no mercado de trabalho já olhando para esse horizonte sabe, de ser executivo? Não. Eu também acho que foi por acidente. Também como acidente. Né? Comecei trabalhando na empresa do meu pai e à medida que o tempo foi passando, virei bancário por N motivos e aí a vida nos levou aí para chegar onde a gente está hoje. Mas uma carreira bastante eclética. Bacana. Passei por bens de consumo, trabalhei muito tempo em cervejaria, vendendo alimentar. Provando cerveja? Porque eu trabalho em cervejaria há muito tempo. Eu tinha que fazer esse esforço. E era remunerado por isso. É bacana, né? Bacana. Mas
Eu tenho uma pergunta para vocês dois, porque acho que nós até falávamos aqui, mas quais são os principais desafios, Edson e Bruno, não é? Que hoje as empresas adotam com toda essa efervescência e principalmente nesse contexto onde que nós temos empresas que lá dentro nós temos pessoas de 40, de 70 anos, ou talvez sim, talvez não, mas também gente chegando no mercado de trabalho e há um conceito aqui de percepção de vida, de mundo muito heterogêneo. Como é que as empresas estão conseguindo tirar o melhor de cada um, né? Com gestão, com liderança, pela qualidade do líder, ou por onde que entra para que nós possamos ter a eficiência que a Soprano tem, que o Edson dá consultoria para várias empresas de muito sucesso. O que elas fazem para que nós possamos mostrar para o nosso ouvinte inspiração? Eu vou te dizer, antigamente tinha aquela questão de quem manda, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Perfeito. Era uma regra única. Perfeito. Cada vez mais isso está indo por água abaixo, se é que não posso dizer que já não foi totalmente por água abaixo. Tem que ter receitas únicas. A proximidade com a pessoa, criar momentos para entender cada indivíduo, acho que é a grande dificuldade e o desafio que nós temos hoje na gestão. Como você interage com esse público tão distinto, com culturas diferentes e histórias diferentes, não é mesmo? E que vem de lugares diferentes, né? Lugares diferentes. É só citar exemplo, não precisa nem ser só de gerações diferentes, mas geograficamente diferente também tem uma diferença. A pessoa aqui que trabalha no Rio Grande do Sul é diferente da pessoa que trabalha no Norte, que trabalha em São Paulo, ou mesmo onde nós temos a nossa cidade, né? Em Mato Grosso do Sul. Isso aí. Então é muito diferente e a gente tem que respeitar isso. E não é melhor ou pior, é diferente. É diferente. Eu acho que essa é uma dicotomia aqui. Muitas vezes, né, nós pensamos assim, poxa, mas eu sou melhor por conta disso. Mas tudo tem dois lados. E acho que a questão que a gente tem que valorizar essa diferença e tirar o melhor de cada um. A grande dificuldade está aí. Como você consegue gestionar o seu time, suas equipes, enfim, para tirar o melhor. E parte muito por tratar aquela pessoa como um ser único, vamos dizer assim, né? Se é que se pode dizer dessa forma. Tratar ela, conversar da melhor forma, e aí tu tem que ter uma dificuldade de gestão aí para te falar com uma pessoa jovem que está entrando no mercado de trabalho e uma pessoa já mais madura, que já tem as suas ideias pré-concebidas, enfim. Então tem uma dificuldade de gestão muito grande. Perfeito. Edson, como é que tu vê isso? Olha, Cuiava, eu vejo a coisa um pouquinho, até meio engraçada, tá? Por quê? Porque eu sempre investi muito em método de trabalho e ferramentas, certo? Mas eu sempre valorizei muito, tá? O ser humano, tá? Quando eu pedi, inclusive, para sair da Tarcísio, o Mauro, que conversou primeiro comigo, e eu respondia para o Mário. Não? Ele disse, como é que tu conhece pessoa por pessoa aqui dentro que faz e que não faz? Eu era do treinamento, e assim foi na época da Agrale também, tá? Então tem que conhecer as pessoas. Outra coisa, tu tem que admitir que as coisas estão mudando. Tá? É uma premissa básica. É premissa básica, porque eu vou te contar o seguinte... Quando a gente descobre a resposta, muda a pergunta. Olha aqui, ó. Eu tenho um sobrinho meu que casou agora dia 27, o Gabriel, certo? Ele é gerente de projetos de uma multinacional. Ele é um cigano digital. Ele fica 6 meses num país, 6 meses no outro, coisa parecida, gerenciando projetos e dando resultado, deu para te entender? No mesmo caminho vem o Vinícius, o outro sobrinho meu, mas eles não têm fisicamente um chefe, eles não têm fisicamente, tá, um local para trabalhar. Eles trabalham em home office, certo? Tem que dar resultado, e dão resultado. E vou te dizer o seguinte, o chefe dele controlam mais do que o chefe lá da Soprano, que está todo dia, o que está fazendo? O que é isso aqui? Tá? Controla, porque ele tem um account a nível de sistema, sabe quantos minutos ele ficou na rede social e tudo, deu para te entender. Então, Cuiava, tem que investir em treinamento das pessoas, certo? Se tu treinar as pessoas fazem. Seja as pessoas mais antigas ou as jovens, certo?
Se tu não treinar as pessoas, elas não fazem. Não adianta tu ter o melhor método de trabalho, a melhor ferramenta, se tu não treinar as pessoas. Tu tem que treinar as pessoas, treinar as pessoas, treinar as pessoas. Se na nossa época, há 40 anos atrás, lá quando tu estava lá na Alcergues, tá? A gente tinha que treinar, fazer propaganda, coisa parecida. Hoje tem que fazer mais. Só isso. É treinar as pessoas, treinar as pessoas. Se tu treinar as pessoas andam sozinhas. Tá. Senão tu vai ter que ficar em cima toda hora. Eu tenho curiosidade, que eu tenho certeza que expresso aqui a curiosidade de muita gente. Legal. Para empresas de médio, grande porte, vamos, você nos perdoe, mas usando a Soprano como um exemplo aqui da mesa, né? Regras macro são positivas e vem embora. Mas eu tenho empresas, aliás, a grande maioria dos empresários da nossa região que estão nos escutando também, são empresas muito pequenas. É ele mais meia dúzia de pessoas que trabalham, né? Como construir um ambiente que seja altamente competitivo e tecnológico? Cuiava, hoje tu tem o seguinte, tu tem o Sebrae que tem vários programas que são quase excelência em programas, certo? Sim. O que falta, talvez, dar para o pequeno empresário é um pouquinho de visão estratégica, certo? Para tomada de decisão, certo? É montar um antigo EIS, certo? Executive Information System, para ele administrar o negócio dele, certo? E vou te contar o seguinte, talvez eu, como se fosse uma gotinha no oceano, estou plantando isso aí através do Face e através do Instagram, certo? Não faço mais porque se os caras continuarem me perguntando, eu não faço mais outra coisa senão responder, certo? Mas o que acontece é o seguinte, ali eu estou colocando alguns exemplos práticos, tá? Que esse pequeno empresário consegue pegar no ar e colocar em prática, deu para te entender? Certo? E tem vários colegas meus que estão fazendo. Eu vou te colocar o seguinte, aconteceu a epidemia, deu um problema de Covid, certo? Tá? Eu sou meio antigo, tá? Na época antiga, tá? Eu sou ainda do coronavírus, tá? Deu problema, tá? Daí os caras disseram, escuta, Edson, nós vamos parar a nossa atividade, vamos. Nós não podemos ficar ocioso porque cabeça desocupada é a oficina do diabo, tá? Então vamos ajudar. Quem não demitir empregado nenhum, nós vamos mandar consultoria e assessoria. Tá? Daí o que aconteceu? Daí o Alfeu pegou, tá? E nós pegamos 122 consultores e assessores e começamos a dar assessoria grátis. Tu não demite ninguém e eu te ensino o que é e-commerce. Tu não demite ninguém e nós ajudamos a estruturar a tua empresa. Mas tem o pessoal Mas eu digo, não, a condição é tu não demitir ninguém, tá? Depois, quando nós começamos a ter que dar resultado, nós não tínhamos mais informação de mercado, não tínhamos mais indicador. Então, eu disse para eles, me arruma 260 indicadores de como as empresas estão se comportando, tá? Eu arrumo mais uns 300 lá dos sistemistas da GM e da Renault, e nós montamos um banco de dados. Baseado no quê? No banco de dados da NBI que teve no passado, tá? Montamos um banco de dados de indicadores. Ele começou, Cuiava, com 256 usuários. Hoje ele tem 557 mil usuários. Que os caras têm, tá? A confiança de pegar o balancete deles e colocar lá no sistema. E ainda dá algumas respostas de quantos funcionários tinha no início do mês, quanto tinha no final do mês, coisa parecida. E tu pega essa informação, tá? E tu pega essa informação e passa para o pequeno empresário. O pequeno empresário tem um problema, tá? Que ele tem que trabalhar muito. Estou sendo generoso, o pequeno empresário tem muitos problemas. Ele tem que trabalhar. Então, o que acontece é o seguinte, se tu quiser, eu te mostro rapidamente, depois em 2 minutos eu te mostro as ferramentas que nós temos. Mas nós temos investido, principalmente o quê? Em fundamento, em ferramenta, tá? E metodologia de trabalho, que deu resultado. Deu para entender? E basicamente treinamento inclusive de chefias. E outra coisa, chegou em 2007, disseram assim, Flute, não serve mais isso aí.
tu atua na área tática. Nós queremos que tu atue na área estratégica. Eu disse, vocês vão tomar banho. Já estou com uma idade avançada, não vou fazer isso. Tu vai fazer isso, cara, Flute. Porque senão tu não vai mais atender nós. Escuta, cara, o debochado. Mas isso é uma empresa grande. Não, e até empresas médias, tá? Porque tu precisa preparar o pessoal a nível estratégico. Eu sei fazer isso. Ele disse, Flute, não adianta tu vir aqui, o meu trator tá pifado, tu chegar lá, abrir a caixa, trocar as engrenagens, coisa parecida, depois trocar as bronzinas do motor, coisa parecida. Tu tem que me ensinar a minha equipe a, no ouvido, entender, no ruído, entender que a coisa não está bem e dizer o seguinte, para que precisa lubrificar ou fazer manutenção. Daí, traduz isso aí para mim. Daí começaram a traduzir. Daí comecei a preparar o quê? Hoje, Cunhava, a gente prepara 8 conselhos de administração, que eu me mordo cada vez que eu assisto a reunião deles, porque eu não posso interferir nas ferramentas que eles usam no método de trabalho. E volta e meia dá vontade de entrar na sala e dar uma porrada. Porque essa é a forma, esse é o modus operandi deles. Daí o que acontece? Daí tu não pode fazer isso, certo? Olha bem. E 4 corpos executivos de grupo de empresa, certo? Então eu digo para eles, o Conselho de Administração vai cobrar isso aí de vocês. Se tu apresentar dessa forma, se tu fizer dessa forma, tu tá de pijama no processo. Pai, o que tem que fazer? Faz isso, faz aquilo, coisa parecida. E daí o que aconteceu? Para nós a coisa foi evoluindo, tá? Primeiro, colocar, ferramenta e metodologia em teste. Isso aí tu tem que arregaçar as mangas e tem que ir lá fazer. Campo, laboratório. Não me vem com história de consultor, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Tem que botar a mão. Tem que ir lá, errar e acertar. Se tu me acompanha lá, tem os corneteiros que volta e meia querem contar os meus erros, certo? Os meus erros são menos do que os acertos, mas eu dou espaço para eles. Porque eu errei realmente, tá? Vou fazer o quê? Tá? Então é treinar pessoas. Treinar pessoas, fica aqui a dica. Agora tem uma verdade inquestionável, né? Velha como nós todos somados aqui no estúdio, né? O homem se move em 2 sentidos, ou para ter prazer ou para fugir da dor. E tem uma expressão antiga também que diz o seguinte, que tu leva a onça ao riacho, agora fazer beber água só se ela quiser. Então, nós temos, enquanto nós existirmos como humanos, não é? Nós vamos ter que trabalhar esse processo de aprendizagem contínua para que nós possamos realmente dar resultado e fazer frente a essas evoluções tecnológicas. Fazemos um intervalo e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h21. Atenção! Você já fez o seu cadastro ou regularizou o seu título de eleitor? Se não, fique atento. O prazo está se aproximando. Dia 8 de maio é a data limite para garantir o seu direito de votar. Evite filas e contratempos. Faça seu cadastro ou regularize sua situação eleitoral o quanto antes. Não deixe para a última hora. O prazo é até dia 8 de maio. Seja parte ativa na democracia do nosso país. Uma iniciativa da Justiça Eleitoral. Seu voto faz a diferença e juntos construímos um futuro melhor. Contamos com você. 16 graus.
Pensou projeto solar? Economize e gere sua própria energia. Solicite seu orçamento sem custo com a Vector Energia. Todo mundo está aproveitando os kits promocionais da Vector, com painéis mais inversores e serviços a partir de R$ 8.400. Veja mais em vectorenergia.com.br ou mande um WhatsApp para Vector no 54981129491 e solicite seu orçamento sem custo. Vector Energia. Seja onde for, nós temos o projeto perfeito para a sua economia. O programa É um Novo Dia, com os freis Jaime Bétega, Ismael Sartor e Irineu Trentin. Acompanhe de segunda a sábado às 6h45 da manhã na tua rádio São Francisco. O Evangelho do Dia, notícias da igreja, músicas religiosas e mensagens de fé para começar bem o dia. Acompanhe o programa É um Novo Dia na tua rádio São Francisco, presente na tua história. Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver. O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega? É para quem planta. E para quem projeta plantas. Para quem navega para viver. Ou para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 20. Colchão mole bovino pedaço, R$ 29,90 o quilo no Super Apollo. Massa com ovos de Ana, 500 gramas, R$ 1,99 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Loterias. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3082 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21 e 24. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 1.253.000 com R$ 307,43. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 269 e cada uma levou o prêmio de R$ 1.395,59. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 19, é no valor de R$ 1.700.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 6.419 da Quina. Os números sorteados foram 10, 24, 50, 51 e 79. A quadra teve 110 apostas ganhadoras, cada uma levou o prêmio de R$ 8.945,58. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 19, no valor de R$ 43 milhões. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Estamos de volta quando são 9 horas 26 minutos, um dia bonito em Caxias do Sul, temperatura de 14 graus, teremos aí sol durante o final de semana e nós estamos aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul com mais um Vitrine de Negócio, programa que se propõe a que nós possamos aqui em 1h30 de programa gerar para você de casa alguma inspiração, né, de pessoas que talvez já passaram pelo caminho que você está trilhando, não é? E uma das coisas que a gente abotoou aqui, não é? Com os nossos dois convidados hoje, o Edson Fruet e o Bruno Maier, não é?
o Bruno Maier, que é diretor da Soprano, e o Edson, que tem uma empresa de treinamento e consultoria e atende o Brasil todo, de que a situação vai avançando, mas sem alguns parâmetros. Eu falo sempre, que eu tenho oportunidade, eu queria dividir isso com vocês, porque a parte financeira de um negócio, ele é sempre consequência. Financeira é consequência das outras áreas estarem bem abotoadas, né? A camisa está com botão, sabe? Vai abotoando as coisas, né? E eu queria ouvir dos senhores o seguinte: dentro desses avanços todos, quais são os riscos, se é que tem algum risco, associados à rapidez avançada, ou a rapidez com que as tecnologias avançam, que nós já conversamos aqui, né? Que as tecnologias apresentam no setor financeiro. Porque a grande maioria das vezes que eu converso com empresários, inclusive os nossos, vamos pegar empresários pequenos, que é a grande maioria nossa, mais de 96%, eles dizem o seguinte: mas me falta dinheiro para botar um e-commerce, para fazer um comércio eletrônico, ou para fazer essas coisas um pouco, mas quase elementares, né? Então, vamos imaginar que hoje, quando você abre uma loja, vamos imaginar as garrafas térmicas que nós falamos lá no início, né, da Soprano. Se eu abro uma loja só para vender garrafa térmica, será que eu me sustento? Hoje, só com garrafa térmica, tu tem que ter... Eu diria que não. Por que não te... A venda da garrafa térmica, ela vai te sustentar. Porém, tu não vai conseguir ter perenidade no teu negócio. Você tem que cada vez mais levar soluções completas para os seus clientes. Se você não levar a solução completa, hoje em dia a gente não tem mais tempo para ficar indo de loja em loja para fechar a nossa cesta de compra. Então, cada vez mais a gente tem que ter a solução completa. Então, a solução completa com a garrafa térmica vai te garantir a perenidade no teu negócio. Tem que ter a garrafa térmica e mais algumas coisas. Tem que ter um mix determinante que coloque o consumidor dentro do teu estabelecimento ou que te vincule a tua empresa, depois de ter. E esse mix que tu fala com muita propriedade, ele é um mix agregado, ou seja, a garrafa térmica e produtos ao entorno de, ou pode ser... Pode até ser produtos diferentes, mas o que acontece é o seguinte: ele tem que ter um mix determinante que ele se lembre de ti e tenha que ir no teu estabelecimento. E não precisa ir no teu estabelecimento, que ele consulte, então, o teu site, tá? O teu Facebook, coisa parecida, saiba que tu tem esse produto, saiba que tu é relativamente competitivo. Eu digo relativamente competitivo porque ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma boa qualidade de serviço e uma boa garantia, certo? Se ele fizer isso aí, não tem erro, tá? Eu vou te contar o seguinte, tá? Eu até tenho uma relação aqui de pessoas, que é que tu quer trazer pessoas comuns, eu tenho uma sugestão de tu trazer uns 2 ou 3 caras que fizeram curso comigo lá em 1997, certo? Que não tinha uma faculdade, não tinha isso, mas montou seu negócio e fez a coisa acontecer, deu para te entender? Depois eu te passo os nomes, tá? Chama essas pessoas e verifica como é que eles começaram a desenvolver seus negócios, coisa parecida. Tem que ter um mix determinante, seja em serviço, seja em produto, certo? A garrafa da Soprano é a melhor coisa que tem, tudo bem, é o melhor produto, mas não pode ele ser ele sozinho, ele tem que ter um mix produto, porque ele tem que viabilizar, certo? Cuiava, todo mundo acha o Edson chato. Ele não é chato, ele é murrinha. Por quê? Porque ele sempre briga para que o cara que tiver um negócio, ele tenha que se viabilizar via um mix determinante de produto e serviço. Acho que até um bom exemplo para isso, a Soprano agora, inclusive, coincidentemente, no mês de abril, a gente fez uma movimentação no nosso portfólio, a gente unificou dois dos nossos negócios no que a gente chamou de unidade Matcom. E ela vem justamente em contra disso, e essa questão do mix. A gente unificou os 2 portfólios, nosso time comercial hoje oferece 100% do nosso portfólio numa única visita. Anteriormente, a gente levava a solução, por exemplo, de ferragens e fechaduras, e um outro time levava as soluções de energia, a parte de elétrica. A partir desse mês, a gente unificou essas estruturas. O nosso vendedor hoje, o nosso representante, o nosso coordenador, enfim, a equipe de vendas, vai visitar o cliente e oferece 100% do portfólio da Soprano Matcom. Isso justamente visa levar mais valor nesse negócio,
gerar mais sinergia. Reduzir o custo reduzir custo da visita. Mas especialmente para o nosso cliente, ele enxergar que ele tem um portfólio completo, uma solução, né, para casa, para construção, e que atenda o negócio dele para ele conseguir gerar mais valor, né, ganhar mais dinheiro e assim ter uma perenidade maior. Quase montar uma franquia dentro do teu cliente, é isso que tu quer? É, justamente. Ele tem que olhar para o nosso portfólio, que eu passo de um portfólio, por exemplo, de 1.000, 1.500 SKU para quase 4.000 SKUs numa visita. Eu disse, olha, isso aqui são as tuas possibilidades para te atender o teu cliente. Montar uma franquia lá dentro. Recentemente, uma pesquisa também apurou, junto ao pessoal que, os antigos compradores, ou as empresas que fazem, inclusive recebem os representantes comerciais, de que a solicitação dos compradores da empresa, ele queria que cada representante comercial agregasse mais produto, né, para que ele pudesse atender na mesma quantidade, no mesmo tempo gasto com o representante, ele pudesse atender a uma maior demanda reprimida que ele tem atrás. Então, me parece que vocês já estão assoprando, no caso aí, é específico, é bem voltado para isso, né? Não, justamente. A tecnologia, o WhatsApp, o e-mail, ele, na verdade, ele agilizou muita coisa, mas ele encurtou o tempo. Com certeza. O nosso cliente, nós vamos pensar a gente no dia a dia, então nós não temos tempo mais para tantas coisas. Então, levar essa solução completa, né, da casa de construção, levar o nosso portfólio, ele é mandatório para a perenidade do nosso negócio. E para o nosso cliente, obviamente. Ele precisa sentar e resolver a vida dele naquele momento. E eu preciso atender aquela necessidade dele. E falando nesse momento, qual é a diferença que tem, se é que tem, né, de você apostar numa leitura do teu cliente, business to business, por exemplo, né, ou to business to consumer também, não tem problema nenhum, de ele apostar que ele vai consultar teu produto, ou você tem que fazer o inverso e ir lá buscar ele? Tem que gerar as duas demandas. Nós, recentemente, a gente fez uma parceria com a Juntos Somos Mais. A Juntos Somos Mais é o maior ecossistema da construção civil no Brasil. Não sei se vocês conhecem. De nome, sim. Ela envolve um programa de fidelidade, envolve um marketplace, envolve um programa de treinamentos. Ele tem todo um ambiente de treinamentos que ele é treinamento para o balconista e, às vezes, até mesmo o profissional, o instalador, enfim. Ele cria um ambiente de treinamentos. Então, veja bem, a gente, como empresa, ou qualquer que seja a empresa, tem que levar na sua estratégia de vendas a solução de produtos. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um SKU, uma quantidade de SKUs muito grande, também falta tempo para te ofertar todos eles. Então, a gente tem que criar momentos ou oportunidades para que esse nosso cliente possa também consultar. Por exemplo, no nosso caso, a Juntos Somos Mais, ela cria esse ambiente. A gente tem uma loja virtual que tem o que a gente chama de prateleira infinita. Ele entra lá e ele pode consultar. Daqui a um pouco está no momento que a loja dele não tem não tem movimento de cliente, ou ele está ali no momento de ócio, né? E ele começa a pesquisar e diz, poxa, isso aqui é uma coisa que eu não tinha visto que tinha. E aí tem a questão da nova geração. Porque uma coisa é você levar um portfólio, levar um catálogo. É uma foto. Quando você vai para um ambiente digital, numa loja digital, num ambiente que o nosso cliente consegue visualizar 2, 3 fotos, consegue movimentar o produto, ver ele quase que digitalmente, virtualmente, você gera um pouco mais de necessidade, você consegue mostrar melhor o seu produto e consegue gerar demanda. Uma das coisas que vocês comentaram aqui e que me deixou curioso, e eu queria dividir com os nossos ouvintes, é essa parte do treinamento que o Edson tanto fala, né? Agora, nós temos que aprender a dar treinamento também, oferecer treinamento, não é dar, é oferecer treinamento. Porque os treinamentos também ficaram cada vez mais complexos, né? E o convite das pessoas, até os consultores fazem isso com muita propriedade, eles escolhem nomes atrativos, né? Através, às vezes até de um nome atrativo, que você faz com que o cara se interesse por aquele curso ou não. Como é que está funcionando treinamento, Edson, comparando lá atrás com hoje, né, modernamente, já que você é prova, você é contumaz, dizendo que ou tu treina ou tu está fora? Eu vou te colocar o seguinte. Nós temos a seguinte condição. Nós temos alguns programas de treinamento que eles são frutos que vieram da parte prática, tá? Certo? E esses tipos de treinamento, eles começaram a adicionar o quê? Um negócio chamado inteligência artificial. Show. Tinha até uma pergunta aqui que eu ia formular, então já vem por aí. Então, o que acontece? Tem inteligência artificial.
Por que inteligência artificial? Para não depender do assessor e para não depender muito de sala de treinamento. Existiam cursos que nós demorávamos 40 horas. Hoje a gente consegue dar esse curso em 12 horas. Deu para te entender? Só que em 12 horas, tu pode correr o risco de apanhar do teu cliente. Tá? Porque a inteligência artificial começa a questionar determinadas coisas que o teu cliente não consegue responder no treinamento e ele vem te consultar. É verdade. Tá? E daí ele acha que ele tem que te consultar barato, e tu dá a informação barata para não te incomodar para ele. Tá? Mas o que acontece em termos práticos? O treinamento evoluiu muito. As ferramentas evoluíram muito, tá? Eu trouxe só um módulo aqui para te mostrar. Outro dia eu declarei que a Fortin Supermercados, por ter investido 120 milhões, tinha que faturar 473 milhões. Pá! Os caras quase me surraram, tá? Tive que... Quase surtaram. Encerrar o meu e-mail, coisa parecida. De onde é que tu tirou? Eu tirei simplesmente em cima de algumas premissas básicas. Dessas premissas aqui, ó. Me dá o quê? Me dá qual é o período de amortização, quanto está custando o dinheiro, quanto vai ser investido. Tu tem aí quanto tem que ser faturado. Isso aqui é inteligência artificial? É inteligência artificial. Só que o que acontece? Isso aí foram vários casos que tu teve que fazer e que te comprovaram que tu está dentro desses índices aí ou tu está fora, tu quebrou, negrão. Assim é para o pequeno negócio, assim é para o médio negócio, assim é para o grande negócio. Então tem o treinamento. O treinamento evoluiu muito agora com o quê? Com a inteligência artificial, ele reduziu o tempo, tá? Só que a grande questão é o seguinte, ele está enfrentando hoje um problema comportamental. O que é? É a ignorância mental de determinados empresários. Deu para te entender? Eu só te cito um exemplo, só um. A gente tem inteligência artificial entre conselho de administração, corpo executivo e coisa parecida. Outro dia começou um sistema em janeiro e fevereiro, começou a dizer, ó, reavalie o teu ativo imobilizado. Puta merda, mas o teu ativo imobilizado não pode. O cara disse, tu vai solucionar isso aí para mim? Não vai solucionar. E passou 15 dias, não consegui solucionar. Ele disse, olha, se a inteligência artificial está dizendo para te revisar, alguma porcaria tu está fazendo. Não estou fazendo porcaria nenhuma, tira essa porcaria daqui, deixa só ficar com a parte de módulo do curso. Cara, não, me dá tempo, eu não tenho tempo agora, mas eu vou lá e confiro a macro da inteligência comercial, de inteligência que está te dando isso aí. Daí eu fui lá. Sabe como é que o sistema de inteligência artificial descobriu que eles estavam trabalhando de uma forma oca? Pelo recolhimento de IPTU dos imóveis que eles tinham. Tá? Eles recolhiam um determinado IPTU, tá? Então, referenciavam o valor do imóvel, ia lá verificar o valor do imóvel, o imóvel não estava defasado lá. Vai lá e avalia. Por que avaliar? Por isso. Bah, vou ter que pegar uma empresa para reavaliar, tá? Vai pegar uma empresa para reavaliar para quê? Pega 20% dos teus itens, é 80% do teu imobilizado. Faz isso e está acabado. Ah, Fruit, mas então a inteligência me ganhou. Vamos, fazer o quê? Faltou dele. Fazemos um intervalo comercial, voltamos em seguida. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h41. A minha filha vive com o coração dela batendo em um novo peito, com os olhos brilhando em outra pessoa. A minha filha vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos,
respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. 18 graus. O Recanto da Compaixão está em funcionamento e precisa da ajuda da comunidade para acolher os idosos. Seja um padrinho ou madrinha e contribua mensalmente com carnê ou Pix. Sua ajuda pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa idosa. Contribua pelo site recantodacompaixão.com.br ou se informe pelo telefone 999-890411. Campanha de padrinhos do Recanto da Compaixão, porque faz bem fazer o bem. O Juntos está de cara nova. O programa de fidelidade da Sicredi Pioneira está mais moderno e intuitivo, com as melhores experiências e produtos que você já conhece. Além de tudo isso, agora você tem uma nova forma de pontuar, fazendo cursos que ajudam no seu desenvolvimento pessoal. Baixe o Juntos e cadastre-se. Gere sua própria energia com as soluções em energia solar da Magnani, uma das marcas preferidas em energias renováveis do estado. Recupere o seu investimento com a economia gerada e tenha uma redução significativa no valor da conta de luz. São soluções para o agronegócio, residências, estabelecimentos comerciais e industriais. Do projeto à instalação, você encontra soluções completas em energia solar na Magnani, Avenida Rubem Bento Alves, 4188, Caxias do Sul. Telefone 4009-5255. Você está online? Há quanto tempo? A busca por aceitação nas redes sociais pode prejudicar a saúde emocional, especialmente em jovens. Quando você cai nessa armadilha da comparação, bate até o desespero. Pesquisas apontam uma ligação entre a comparação constante nas redes sociais e a diminuição da autoestima. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Em qualquer estação, inclusive no outono, é importante proteger seus olhos dos raios ultravioleta, com óculos de qualidade comprovada. Na Ótica Martinato, você pode fazer seus óculos de grau com proteção UV em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta ou à vista com descontos especiais. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Há mais de 4 décadas, a Casas Vacariense tem se dedicado a projetar e construir casas personalizadas. Cada projeto é criteriosamente elaborado, garantindo exclusividade e singularidade. Seja em madeira ou alvenaria, a Casas Vacariense é referência neste segmento. Estamos presentes em Caxias do Sul e Gravataí, mas se preferir, vamos até você. Visite nosso site casasvacariense.com.br e descubra o profissionalismo que nos diferencia. Estamos de volta quando são 9 horas e 45 minutos. Você está acompanhando aqui pela tua Rádio São Francisco e você vai poder pode nos acompanhar pelo YouTube. A partir da terça-feira, esse programa também vai ao ar, não é, no YouTube da Top Down Tecnologia, não é? Onde que você então acompanha aqui os nossos convidados. O Vitrine de Negócio tem sempre essa proposta de servir aqui como inspiração para o seu negócio, ou para uma tomada de decisão, ou para você conhecer mais as empresas que passam por aqui e deixam aqui as suas marcas registradas. Aliás, essa palavra uma vez, ela tem que ser substituída, né? Alguns indicadores apontam que, 2 pontos, né? Alguns indicadores apontam que a presença da marca hoje está um pouco mais enfraquecida do que já foi no passado,
né? Uma vez as pessoas compravam marca, marca, marca. Hoje, em função do poder aquisitivo, em função de uma nova camada de pessoas entrando no mercado de consumo, também consomem produtos de marcas não tão conhecidas, mas que ao longo do tempo a entrega foi tão boa tanto quanto as principais marcas do mercado, né? E isso, obviamente, a gente tem que se preocupar também, principalmente líderes de marcas, né? Como tantas e tantas que a gente conhece. Mas estamos aqui conversando com o Edson Fruet e com o Bruno Maier. Eu queria conversar contigo, Bruno, nesse último bloco e nessa partezinha do programa, sobre a Soprano como business, como negócio, como visão de passado, presente e futuro, né? Passado deve ter ensinado muita coisa, como eu já até disse aqui o nosso consultor Edson, né? O presente está aí sendo tocado da melhor forma possível e tem o futuro. A gente lembra da Soprano, que eu digo assim, a sociedade como um todo, né? Daqueles primeiros produtos que a Soprano fabricava, vamos lá, fechadura de porta, vamos pegar um exemplo, né? Sim. E hoje a gente sabe que o número de produtos que a Soprano comercializa é fantástica, tanto para o business to business quanto para o business to consumer. Não, business to consumer nem tanto, eu acho que vocês não têm loja física para vender para consumidor final. Direto não. Não, direto não, né? Mas ok. Mas que momento está Soprano? Coisa uma correção. A gente tem loja para consumidor, que é a nossa loja virtual. Ah, perfeito. Digitalmente pode comprar por loja virtual. Mas e aí o produto também é entregue por um parceiro ou é entregue pela própria... Pelo um parceiro, por uma transportadora. Perfeito. Isso, uma transportadora. A Soprano sempre foi uma empresa muito inovadora, na sua essência, né? Sim. A sua história, né? Ela começou esse ano a Soprano faz 70 anos e ela começou fabricando acordeões. Por isso que é Soprano. É verdade. Não é mesmo? E ao longo da sua história, a questão da inovação sempre teve muito presente. Hoje, a Soprano tem são 4 grandes negócios, né, 4 grandes unidades. Uma unidade para energia fotovoltaica, toda a parte de energia fotovoltaica. Tem uma unidade apenas para componentes para móveis. Nós temos um parque moveleiro muito grande aqui na nossa região e foi o que fez crescer essa unidade. Temos utilidades térmicas, como já nós citamos antes, e nós temos a unidade de Matcom, que leva a parte de fechaduras e a parte de materiais elétricos, né? A gente tem investido muito, acho que é uma constante dentro da Soprano, a questão da inovação. Matcom, que seria uma abreviação de materiais de construção. Ah, perfeito. Ela é focado mais na linha de materiais de construção. Coisa da parte da inteligência, né? Isso, é onde a gente chama de unidade Matcom. Perfeito. E aí, a gente sempre tem investido muito nessa questão de inovação, é uma constante nossa. Inclusive agora, na FEICOM, a gente lançou o DRSA, que a gente chama, né? Que é um dispositivo contra surtos, que é focado para carros elétricos. Hoje é uma novidade, né? Todo mundo começa a ver aí carros cada vez mais. E é um produto que, inclusive, foi premiado lá com o selo de inovação para o varejo na última FEICOM. Estava entre os finalistas. Então, é uma característica muito forte que nós temos dentro da Soprano. Nós temos equipes dedicadas para a inovação, para buscar essa questão da aproximação. Quando a gente fala de empresas aí, questão de ser sustentável e ter perenidade de negócio, poxa, são 70 anos, uma história longeva que vai ter muito mais tempo para frente, não é mesmo? A gente tem que entender o nosso cliente. Antigamente, as nossas escolhas eram muito focadas em cima da marca. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que entender o consumidor. Perfeito. A gente tem que ter essa inovação. A marca que melhor entender, que melhor levar a solução para o cliente, ela vai conseguir ter essa escolha. Porque o acesso à informação está muito mais fácil. Provavelmente, antigamente, você tinha certeza de que comprando uma marca renomada, você teria um produto de qualidade. Hoje em dia, com acesso muito maior à informação, você consegue comparar, você consegue ver os benefícios. E essa é por isso que nós temos uma preocupação também tão genuína com relação à inovação, de mostrar o produto, construir um produto de qualidade. Vocês têm política de inovação interna na Soprano? Temos investimento pesado em cima disso, diversos comitês, incentivos para inovação, e não é simplesmente apenas inovação de produto, não. Inovações internas, do dia a dia. A gente incentiva de processo, a gente incentiva e inclusive financeiramente, com premiações, enfim, para aquelas pessoas que nos ajudam a inovar. Tá no DNA da Soprano ser uma empresa inovadora. Desde o tempo do nosso Miotti e depois do, como é que chama? Boff, né? É o Gustavo Boff. Muito bem. Edson, eu tenho uma pergunta pontual para você, porque diz respeito a uma trilogia, né? Trilogia na horizontal, né? Que é tecnologia,
que é inovação, que é economia. Então, quais são o perfil, digamos assim, das pessoas que hoje conseguem ali na frente ter o entendimento de economia, de finanças, né, e de tecnologia para avançar nos seus negócios ou até avançar como pessoa empregada num negócio para ser um cara mais bem sucedido ou ser promovido ou coisa do gênero. Como é que alicerça esses 3 elementos que me parece que são fundamentais? Olha, para alicerçar esses 3 elementos não é fácil. Se fosse fácil, a pergunta não seria para o senhor. É complicado, tá? E se eu te falar, talvez eu esteja te mentindo, tá? Mas vamos dar exemplos práticos, tá? Primeira coisa, todo e qualquer negócio tem que ser viável. Tu investiu alguma coisa, tu tem que ter um retorno, certo? Perfeito. Tá? E para ter um retorno... Isso é conta de pai e de padeiro, né? Tu tem que ter necessariamente escala, Perfeito. Tu tem que ter um método de trabalho que entregue o produto com preço compatível. Isso é premissa básica, certo? Tá. Daí o cara diz, não, mano, domínio tudo isso aí, tá morta a coruja. Não é verdade. Tá? A tecnologia, volta e meia, ela anda mais rápida, tá, do que aquelas tuas equações de viabilização que tu está fazendo. Eu tenho um exemplo prático, tá? Os empresários se reuniram, tá, e pegaram dinheiro de um fundo, coisa parecida, vão lançar um carro elétrico, mas só para uso diário, assim, certo? Tudo bem. Daí eles montaram uma equipe de engenharia, a equipe de engenharia demorou 2 anos e não compôs um produto, certo? Daí, então, faz o seguinte, mantém contato com a Thomson, tá, lá fora, que é uma empresa especializada em inteligência, tá, industrial e automação. Eles te montam um carro, montaram um carro, entregaram o carro para o cara, tá? Então, agora, nós queremos ver se esse carro realmente funciona, tá? Daí o que aconteceu? Pegou essa forma, trouxe os componentes, veio para Curitiba, montou 10 protótipos, tá? Botaram em cima de uma carcaça de um K, de um Prefete antigo, coisa parecida, e começou a andar lá e funcionando, certo? Tudo bem. Daí veio a Covid, não deu para lançar aquele produto. Porque se lançasse aquele produto, todas as variáveis de mercado diziam que não ia ter dificuldade de vender. Mas seria um produto barato, teria que ainda renegociar com o governo, pagar um pouquinho para alguém, coisa parecida, para ter incentivo fiscal. Tá, tudo bem. Agora, o ano passado, os empresários chegaram lá e disseram, agora nós queremos lançar o produto, tá? Então, vamos lançar. Eu disse, vocês têm certeza que vocês não querem consultar a Thomson? Não, nós temos os protótipos, estão andando aí, meu filho está indo para a faculdade com um carrinho elétrico. É meio demorado ainda para carregar, se esquecer de noite, vai de Uber no dia seguinte, tá? Tudo bem. Não, mas vamos consultar Não, mas já arregaçamos com ele. Consultamos a Thomson, certo? Thomson simplesmente disse, não, aquele projeto de vocês é um projeto antigo, tá? Tinha um motor central, tá? Tinha uma caixa redutora, coisa parecida. Não é assim. Agora não é mais. Cada roda vai ter o quê? Uma turbina, um rotor. Não tem mais caixa de redução. Isso aí diminui o custo em 40%, tá? E aumenta a eficiência de bateria. Uma bateria dá para 2 dias agora. Volta tudo de novo. Aquilo que tu fez como protótipo, Cuiava, não serve para nada. Então, vai lá, importa os componentes, monta mais 10, coloca numa carcaça, testa de novo e vai lançar o produto agora. Então, tu tem que entender que essa resposta aí, dessas 3 variáveis que tu quer, a gente não consegue dar garantia, tá? Uma vez eu dava garantia nos meus projetos de uma taxa de retorno de 10 anos. Hoje eu não consigo dar 5 anos, Cuiava. Seja suco de uva, não consigo dar 5 anos de garantia. Refrigerante, eu não consigo dar 3. Os ciclos estão muito mais rápidos. Entendeu? Puxa vida. Preciso fechar o programa de hoje, mas quero dizer, fantástico, né? Voltamos a bater papo aí, porque é agradável. Edson, obrigado pela presença. Né? Vitrine de Negócios, que tem oferecimento aqui da CDL Caxias e o Cicobi Vale do Vinho, volta no próximo sábado. Quero agradecer demais a Beverly, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, não é? E que nós temos
convicção, né, de ter levado para você aquilo que nós podíamos apresentar hoje, nesse 20 de abril, né, de 2024, dentro das tendências de um mercado muito nervoso. Um mercado que não é para amador, não é? Mas nenhuma atividade que você faça aí hoje, né, você pensa em sair da zona de conforto, porque a zona de conforto não está confortando mais ninguém. Voltamos no próximo sábado, alegria de estarmos juntos. Tchau! Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.